Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre o lado bom dos micro-organismos. Será que tem mesmo uma parte positiva nesses bichinhos? Primeiramente, os micro-organismos eles são divididos em bactérias, fungos, bolores ou leveduras, protozoários, algas e podemos colocar nesse grupo os vírus, que apesar de não serem considerados seres vivos, para melhor serem estudados, acabam entrando também no grupo de micro-organismos. A diferença é que os vírus eles não são capazes de se dividir sozinhos. Eles precisam infectar uma célula para conseguir ter o seu metabolismo e assim multiplicar as partículas virais para conseguir atingir novos ambientes, né, e aumentar o seu número de cópias. Já nos outros grupos, nós temos a presença de um metabolismo completo, né, um metabolismo autônomo. As bactérias, elas são um grupo bastante diverso e todos são procariontes. O que quer dizer isso? Elas têm o núcleo, né, o seu DNA, disperso pela célula. Elas não têm aquela membrana que delimita o seu DNA. Já os outros micro-organismos, todos eles são eucariontes, ou seja, o núcleo ele já é delimitado por uma membrana, e assim como as células humanas. Já nos vírus, a gente não tem essa característica de célula. Nós não podemos dizer que os vírus eles são acelulares, eles não têm uma célula, mas eles têm material genético, que não necessariamente é DNA. Pode ser DNA ou RNA. Já em todos os outros organismos que existem, sempre há DNA como material genético. Os vírus não. Os vírus eles vão ter apenas DNA ou apenas RNA, nunca os dois, como todos os outros organismos vivos. E onde vivem esses micro-organismos? Os micro-organismos eles vivem absolutamente em todos os ambientes que existem na Terra. Então, eles vão suportar temperaturas desde menos 12 graus até mais de 110 graus, pHs dos mais ácidos aos mais básicos, pressões muito baixas e bastante altas, presença ou não de oxigênio. Então, os micro-organismos vão ter aqueles que vão utilizar oxigênio, mas vão ter aqueles que o oxigênio vai ser até tóxico, que eles não vão suportar a presença do oxigênio. A concentração de sal pode viver até em ambientes com uma baixíssima concentração de sais, como água destilada, até o Mar Morto, que é um ambiente extremamente rico em sais. E a parte de nutrientes também. Podem ter micro-organismos que suportam ambientes extremamente pobres em nutrientes, como, por exemplo, água destilada, e também aqueles que precisam de muito substrato para conseguir se multiplicar. A radiação também ela não é um evento determinante para não haver micro-organismos. Existem aqueles que suportam raios UV e até conseguem suportar minerais radioativos. E existem aqueles também que apresentam resistência tanto a desinfetantes e saneantes, como vistos no outro vídeo, e também a antibióticos em gerais. Então, nós podemos perceber que os micro-organismos, além de serem um grupo bastante diverso, tendo diversos representantes, eles também conseguem se adaptar aos mais diversos ambientes que existem no planeta Terra. E assim, o ideal é que a gente não tenha aquela tendência de associar sempre os micro-organismos com doença, com contaminação, com coisas negativas, coisas ruins. Por quê? Porque os micro-organismos, na verdade, eles oferecem contribuições cruciais para a manutenção do equilíbrio no planeta Terra. Tendo eles essa capacidade de habitar todos os ambientes presentes, todos os ambientes que existem no planeta, eles também têm várias participações positivas para que esse equilíbrio do planeta Terra seja mantido, né? Sendo que eles foram os primeiros habitantes. Então, eles que estão há mais tempo evoluindo
junto com o planeta. E por isso eles têm tantas atividades nos mais diversos ambientes, né? Que eles estão mais tempo se expondo a todos os fatores ambientais que existem. Então, seriam eles os mais evoluídos por aqui. Então, como primeiro exemplo, nós podemos citar a importância dos micro-organismos na fotossíntese. A maior parte do ambiente marinho é povoada por micro-organismos e muitos deles ajudam os ecossistemas produzindo oxigênio. Então, eles fazem a fotossíntese no mar. O planeta Terra é chamado de planeta Terra, mas nós sabemos que a maior parte é coberta por água. Então, os micro-organismos eles estão nesse ambiente e estão fazendo fotossíntese, contribuindo até mais que as árvores, né, para a produção de oxigênio. Na decomposição também, o papel dos micro-organismos é essencial. Eles conseguem decompor praticamente tudo que existe de matéria orgânica. Imaginem se não houvesse micro-organismos no planeta, quanto de matéria orgânica que nós teríamos, quanto de resíduo. Então, toda essa parte de degradação é feita por micro-organismos. Na agricultura também os micro-organismos têm um papel crucial, ajudando a deixar o solo mais rico, né, a fixação de nitrogênio para as plantas crescerem mais, e esse papel ajuda muito no desenvolvimento agrícola. Na biorremediação também, eles têm uma enorme aplicação. Então, quando tem algum resíduo no meio ambiente, como por exemplo o petróleo ou algum outro composto tóxico no ambiente, esse micro-organismo ele vai digerir esse composto, né, vai metabolizar esse contaminante. E nessa digestão, ele vai converter aquele contaminante em algo que não seja tóxico, como, por exemplo, um gás inerte, água, né? E vai liberar esse componente para o ambiente, mas esse componente liberado não vai mais ter aquela capacidade de deixar o ambiente tóxico, né? Ele vai ser um composto inerte que não vai prejudicar o ambiente. Também existem muitas aplicações comerciais de micro-organismos. Eles podem ser utilizados, por exemplo, na indústria para produzir diversos químicos industriais, como, por exemplo, álcool e acetona, né, por meio de fermentação. Então, é capaz de produzir vários compostos com aplicação industrial. Os próprios alimentos fermentados, né, uma ampla gama de alimentos fermentados, como por exemplo os queijos que estão nessa imagem, mas também vinho, vinagre, pão, né, cerveja, iogurte, chucrute, né, hoje em dia kombucha também está bem na moda. Todos esses alimentos são produzidos devido à fermentação de micro-organismos, que utilizam os nutrientes presentes ali naquele alimento e produzem compostos que vão dar sabor, cor, textura para os alimentos, que são desejáveis, deixando assim os alimentos mais agradáveis ao consumo humano. Também existe a produção laboratorial de vários compostos terapêuticos aos humanos, pela indústria farmacêutica, como, por exemplo, hormônios, né, que podem ser utilizados no tratamento de diversas doenças, como, por exemplo, a insulina, que é utilizada para tratamento de diabetes, né, interferon, que estava sendo utilizado em tratamentos virais, bastante utilizado. Então, todos esses produtos eles são produzidos por micro-organismos na indústria farmacêutica e depois podem ser comercializados, ajudando no tratamento de humanos e também animais, em geral. No nosso corpo, o papel dos micro-organismos também é muito importante. A maior parte dos micro-organismos que estão colonizando os seres humanos vivem no intestino. E lá eles ajudam muito na nossa digestão dos alimentos. Inclusive, existem estudos
que falam que dependendo da carga microbiana, né, a nossa microbiota que está lá no nosso intestino, vai depender se a pessoa vai ser obesa ou vai ser magra, ou vai ter peso normal, se ela vai gostar mais de comer doce ou menos, né? Existem estudos até chamando esses micro-organismos de o segundo cérebro, porque eles determinam a nossa vontade de comer certos alimentos. Então é muito importante nós termos uma microbiota saudável, né? Pois ela vai regular toda a nossa atividade intestinal e também vai ajudar nessa parte de manter o peso ideal. Além disso, os micro-organismos eles podem produzir diversos compostos dentro do nosso corpo, como, por exemplo, fazer a síntese de algumas vitaminas, e isso auxilia muito no nosso sistema imunológico. Por fim, então, nós podemos perceber que ter uma microbiota normal nos auxilia muito para manter a nossa saúde em dia. Então, tanto a nossa microbiota da pele, que pode nos auxiliar contra infecções superficiais, como na nossa microbiota intestinal, que vai nos auxiliar a não termos doenças transmitidas por alimentos. Por competição, né? Quando chega um patógeno alimentar, se encontrar lá no nosso intestino uma microbiota saudável, né, vai ter o intestino já povoado por esses micro-organismos e não vai ter espaço para o patógeno se multiplicar. Ele vai lutar por nutrientes e por espaço e vai perder na nossa microbiota saudável. Então, o fortalecimento dessa microbiota, ela está extremamente ligada a um sistema imunológico saudável. E assim, a gente consegue ter uma saúde toda melhor, cuidando, né, dos nossos micro-organismos. Lembrando que nós temos mais micro-organismos no nosso corpo do que próprias células nossas, né? Do que células humanas. Então, é muito importante conseguir conviver bem com essa microbiota para que ela sempre nos ajude a não ter outras doenças. Agradeço muito a atenção de todos. Curte, inscreva-se e compartilhe.